Bom em todo o tempo, né, meus amados? Fala com essa pessoa que está do seu lado, cumprimenta ela e diz assim: que bom que você está aqui. Você que está nos assistindo em casa também, você é muito, muito, muito especial. Irmãos, nós estamos ainda no primeiro mês desse ano de 2023. E é só o começo de grandes coisas que vai acontecer na sua vida, nesse ano de 2023. Eu creio que esse ano é um ano onde o Senhor vai levantar você para cumprir muitas e muitas e muitas coisas que Ele tem colocado sobre o seu coração. É engraçado que começa o ano, e sempre que começa o ano você fica lembrando das promessas, e você faz planejamento, e você coloca, e você talvez diga assim: esse ano eu vou fazer muitas coisas. Esse ano eu vou ler a Bíblia como eu nunca li antes. Esse ano eu vou orar como eu nunca orei antes. Esse ano eu vou evangelizar como eu nunca evangelizei antes. E talvez você olhe para trás e se assuste, porque talvez você já fez isso outras vezes. E como boas pessoas que nós somos, às vezes a gente acaba deixando de fazer. Mas isso não vai acontecer esse ano. Isso com certeza vai ser um rompimento na sua vida, onde você vai cumprir tudo aquilo que você colocar. Porque você pode até fazer muitos planos, mas os propósitos, os planos que permanecem, esses são da parte do Senhor. E eu tenho certeza que esses propósitos, esses planos vão permanecer sobre a sua vida. Então eu quero falar hoje o tema, vivendo o propósito. Repita para essa pessoa que está do seu lado, diga assim: viva o propósito. Viva o propósito. Qual é a sua razão de vida aqui nessa terra? Qual é a sua missão específica? Agora, você sabe qual é o plano que Deus tem para a sua vida? Porque muitas vezes nós ficamos perguntando assim: poxa, qual é o plano que Deus tem para a minha vida? Talvez você já saiba qual é o plano. Talvez aqui, muitas pessoas que estão aqui, Deus já falou, você já teve revelação, algumas pessoas já liberaram palavras para a sua vida, e você sabe. Mas tem outras que dizem assim: pastor, eu não sei qual é o plano de Deus para a minha vida. Não se preocupe, Ele vai se revelar a você. Ele vai falar com você hoje. E sabe de uma coisa, amados? Cada um de nós tem um propósito específico. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Não ache que o seu propósito é igual ao meu, não. Nós nos completamos. Nós fomos criados para completar. Talvez o que Deus chamou você foi para uma coisa, e Deus chamou a minha pessoa para outra. E quando você está no seu lugar, onde o Senhor tem te chamado, e eu estou no meu lugar, onde o Senhor tem me chamado, sabe o que acontece? Ali há unidade. Ali há uma unidade, onde tudo vai se completar. Então, nesse momento, antes de começar a palavra, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu queria orar junto com você. Pai, nós queremos ter a revelação sobre as nossas vidas, sobre qual é o propósito que o Senhor tem para nós. Nós queremos, Senhor, estar na dispensação, na Tua vontade, Pai. Em não fazer aquilo que nós queremos, em não estar realizando aquilo que é os nossos pensamentos. Não, nós queremos fazer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, nós não temos para onde voltar, Senhor. Nós escolhemos o Senhor. Nós dizemos sim ao Senhor. Então fala conosco hoje. Se revela a nós de uma maneira clara. Se revela a nós. Eu oro, Senhor, para que esse dia venha a ser um dia de restauração. Um dia onde muitas pessoas possam estar desenterrando talentos, dons, algo que um dia o Senhor já confiou a elas. E elas possam exercer e estar posicionado, fazendo a Tua vontade. No nome de Jesus. Amém? Quero ler com você um texto que está lá no livro de 2 Coríntios. Capítulo 5, verso 9 e 10. Vai falar assim: por isso temos o propósito de lhe agradar. Que estejamos no corpo, que o deixamos. Pois todos nós devemos comparecer perante ao tribunal de Cristo,
para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, que sejam boas ou o quê? Ou más. Que as obras possam ser boas ou más, nós vamos estar prestando contas com o Senhor. Irmãos, eu gosto tanto de ler esse versículo, e principalmente começando no versículo 9, é engraçado porque nós temos o propósito de agradar. É tão gostoso quando você compra um presente para alguém, e aquela pessoa se agrada com aquilo que você comprou. Eu fico tão feliz quando eu vou dar um presente para alguém, aquela pessoa se agrada e gosta e usa. A gente fica cheio de alegria. A própria palavra fala que é melhor dar do que você receber. Quando você dá, você fica contente, você fica alegre. E aqui na continuação está falando que nós vamos prestar contas de acordo com aquilo que nós estamos fazendo. Irmãos, talvez você está aqui e não teve a oportunidade ainda de entregar a vida a Jesus. Mas muitos que estão aqui já entregaram as suas vidas ao Senhor. Já falaram, declararam que o Senhor Jesus é o seu dono, é o seu Senhor. E quando nós entregamos a nossa vida a Ele, o desejo que arde do nosso coração é de querer agradar a Ele. É de querer fazer a vontade dEle. É de estar submisso a tudo que Ele tem feito. Tudo que Ele está falando conosco. E isso é uma ardente expectativa, assim, no nosso coração fica queimando por fazer a vontade dEle, por estar lá disposto a cumprir tudo que o Senhor tem. Mas sabe, amados, às vezes a gente acaba deixando de lado. Às vezes a gente começa a se envolver na obra do Senhor, começa a entender qual é o nosso chamado, mas muitas e muitas vezes a gente acaba não sendo constante naquilo que o Senhor tem nos chamado. Mas isso vai mudar na sua vida. Isso vai mudar. Não porque o Senhor te constrange, não porque o Senhor te cobra. Ao contrário, o Senhor é um bom Pai. E como um bom Pai, Ele sempre acredita em você. E Ele não está aqui para te cobrar ou para te acusar, nada disso. Mas Ele está aqui para te encorajar. Está aqui para que você possa viver todo o propósito que Ele tem para a sua vida. Um dia eu escutei uma frase que o pastor Abe falou, que ele diz assim, olha, a maior tragédia na vida de uma pessoa não é alguém que viveu uma vida curta e morreu. Isso é muito trágico, é muito ruim. Mas a maior tragédia na vida de uma pessoa é alguém que viveu por muitos e muitos anos e não soube cumprir aquilo que o Senhor tinha chamado, ou não sabia qual era o seu desígnio, ou não cumpriu o propósito, ou não descobriu qual era o propósito da sua vida. Irmãos, nós temos uma vida, e essa vida nós queremos gastar intensamente com o Senhor, e com as coisas dEle. Nós temos apenas uma vida, amados, e nós precisamos gastar. A Bíblia fala que o Senhor já conhecia você, já tinha formado você desde o ventre. O Senhor sabia exatamente quem você era, o Senhor sabia exatamente como ia ser a sua vida. E sabe uma coisa? Mesmo assim Ele escolheu você. Olhe para essa pessoa e diga, o Senhor escolheu você. O Senhor escolheu você para cumprir o propósito dEle. Fale mais enfático, olha, o Senhor escolheu você. Deus tem esse propósito para nós, irmãos. E sabe, quando nós estamos vivendo o propósito que Deus tem para as nossas vidas, as coisas parecem que fluem. Você fica alegre, você fica satisfeito, você tem um sentimento de contentamento. Você faz as coisas de uma maneira leve, não tem peso, porque você está fazendo aquilo que você foi designado a fazer. Você faz aquilo que você gosta. Irmãos, é gostoso quando você faz as coisas para o Senhor. E é gostoso quando você está fazendo as coisas para o Senhor, posicionado com aquilo que Deus colocou na sua mão. É gostoso. Imagina só se você está descontente com o trabalho. Quando você acorda, qual é o sentimento? De querer ficar em casa. De chorar, dizer como eu queria ficar em casa. Como eu queria estar aqui, meu Deus. Eu não quero ir trabalhar, Senhor do céu. Você vai dirigindo para o trabalho, então você pega o seu ônibus lá, compartilhado, e vai para o trabalho e chega lá e é aquele sofrimento.
Mas quando você está no ambiente que você gosta, você acorda até mais cedo. Você fica disposto, você fica alegre, você fica sorridente. Você diz assim, eu não vejo a hora de chegar naquele lugar. Sabe que quando nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor chamou a cada um, é assim como nós nos sentimos. Nós ficamos alegres, dispostos, e você fica dizendo, eu não vejo a hora de estar cumprindo e fazendo aquilo que o Senhor confiou a mim. Eu não vejo a hora de estar fazendo e cumprindo tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Aí você fica cheio de alegria, cheio de vida. Porque você está cumprindo, você está vivendo o propósito. Sabe qual é o significado dessa palavra propósito? É destino, é alvo, é finalidade. É aquilo que se busca alcançar. Mas não somente aquilo que se busca alcançar, é aquilo que você vai alcançar. É aquilo que você irá alcançar. A boa notícia, amados, é que não importa se um dia você pisou na bola, ou se você pecou e hoje está se lamentando e dizendo, ah Senhor, eu errei tanto, ah Senhor, não tenho mais como continuar, porque eu pisei tanto na bola. O Senhor não olha para isso, o Senhor vem com a graça dele sobre a sua vida e diz, esse é o velho homem, essa é a velha criatura, essa é a velha pessoa, as coisas passaram. As coisas passaram. E olha o que a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 até o 18, vai falar assim, ó. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Aquilo que você não está vendo, meu amado, é eterno para a sua vida. Talvez você está vendo as coisas dizendo assim, está difícil demais, isso aqui é um sofrimento, mas quando você está posicionado, você não olha para a dificuldade, você está olhando para o propósito final, para o que vai acontecer no final. Então não adianta você ficar com medo, porque o Senhor já tem tirado esse medo da sua vida e colocando ousadia sobre você. Olha o que fala Tiago, capítulo 1, verso 12, fala assim, ó, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos seus amados. Aqueles que amam, aqueles que o Senhor ama, a coroa pertence a nós, amados. Então nós devemos perseverar, ou seja, eu estou lá sendo perseverante, confiando, não desanimando, não deixando o semblante cair, sabendo que quem chamou foi o Senhor, sabendo que Ele confiou a você algo que você é capaz de fazer, sabendo que você pode fazer, o Senhor você já é capacitado para isso, meu amado. Talvez você diga assim, poxa pastor, mas eu não sou capacitado ainda, eu tenho muito a aprender. É verdade, por isso existe o processo. Por isso é que muitas vezes você tem que entender sobre o processo. No último final de semana eu tive o privilégio de estar sendo ordenado oficialmente como pastor. Foi um processo, amados. Foi um processo. E sabe o que foi engraçado? Porque quando eu cheguei em casa, eu estava conversando com a minha esposa, e eu disse assim, amor, passou um trailer na minha cabeça dessa série que não acabou ainda. Não foi um filme que acabou, eu estou vivendo uma série ainda. Ainda tem vários capítulos para acontecer ainda. Ainda tem várias coisas que vão acontecer ainda. Essas são só as primeiras obras. Nós só estamos no início. Tem muita coisa. E sabe uma coisa? Às vezes nós ficamos achando que já está no final, quando na verdade está no começo. Está só começando as coisas. Então não se distraia. Não mude o foco. Não fique olhando para as coisas que tenta desviar você. Mas continue perseverando naquilo que o Senhor chamou você.
Continua firme, continua perseverando, continua mantendo a sua fé inabalável. Como a palavra do Senhor fala lá no livro de Salmos, aqueles que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam, mas vão permanecer para todo sempre. Vão permanecer para todo sempre. E sabe que cada um tem um propósito diferente? Olha mais uma vez para essa pessoa e diga assim: o seu propósito é diferente do meu. Fale mais uma vez assim: ó, o seu chamado é diferente do meu. Irmãos, é muito bom saber disso, porque isso traz leveza para cada um de nós. Porque às vezes você está querendo se comparar com o outro, mas não foi para isso que o Senhor chamou. Não foi para ser igual ao outro. Lógico, tem coisas que o Senhor nos chamou para agir no coletivo, para ser igreja, e todos nós vamos fazer. Mas tem coisas que o Senhor chamou especificamente a cada um. Eu quero ler com vocês lá no livro de Romanos, capítulo 12, versos 6 a 8, vai falar assim, ó: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmera-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribua com liberalidade. O que preside com diligência. O que exerce misericórdia com alegria. E ele está falando aqui sobre funções específicas, sobre coisas diferentes que cada um tem. Então é engraçado, tem pessoas que o Senhor chamou para ser misericordiosos, para agir com misericórdia, para amar as pessoas, para suprir a necessidade do outro. E ele está falando que nós devemos fazer isso como? Com alegria. Com alegria. Tem outras pessoas, não, que a palavra está falando que vão agir, que vão estar agindo com dedicação, exortando. Outros vão estar presidindo, outros vão estar ensinando, outros vão estar contribuindo. Sabe, irmãos, nós terminamos de ofertar há pouco tempo. E quando nós ofertamos, nós só estamos cumprindo aquilo que o Senhor já colocou no nosso coração. Ele já nos deu. E eu acho engraçado que tem pessoas às vezes que dizem assim, ó: eu vou ofertar milhões no reino de Deus. Milhões. Mas sabe, às vezes as pessoas nunca começaram a ofertar os seus reais ainda. E a gente precisa entender que para você chegar no propósito final, você tem que ir galgando os processos. Você precisa dar passo após passo, caminhada após caminhada, e subindo os degraus. Então eu tenho certeza que muitos aqui vão ser usados por Deus na contribuição, mas comece a ofertar seus reais. Eu tenho certeza que muitos aqui vão ser pessoas extremamente generosas. Vão ser pessoas extremamente generosas. Comece a dar as suas blusas, compartilhar. Comece a compartilhar com o outro. Comece a deixar o Senhor te usar e falar com você, amados. E você vai ver isso crescendo e tomando uma grande proporção. Agora, tem coisas que nós precisamos entender sobre o propósito de Deus. E tem duas coisas que eu gostaria de falar muito. Que o propósito de Deus, a primeira coisa, ele nunca vai ferir os princípios da Bíblia. O propósito de Deus na sua vida nunca vai ferir os princípios da palavra de Deus. Então não acho que Deus vai colocar algo para que você venha fazer, para que você venha cumprir, que vai ferir os princípios da palavra. Isso não é de Deus. Segunda coisa que eu quero falar com você: Ele nunca vai ferir os princípios da palavra no que se refere à submissão e honra. Nunca vai ferir. O propósito de Deus nunca vai ferir aquilo que se fala de princípios, de autoridade, de honra. E eu escutei há alguns anos atrás uma palavra do pastor Abe, e eu acho que essa história se encaixa muito bem. Ele fala que um jovem tinha acabado de terminar o seu ensino médio, e o desejo dos pais sempre foi que o jovem fosse para a escola de marinheiros, se formasse na escola de marinheiros. Só que o desejo daquele jovem era se formar na escola de teologia,
começar a se envolver no ministério para um dia se tornar um grande pastor. E aí ele chegou para os pais e disse: pai, mãe, eu estou querendo entrar na escola missionária, eu estou querendo entrar na escola de teologia, eu quero me esforçar, me dedicar, eu vou aprender tudo o que eu puder, eu vou me formar na escola de teologia porque eu quero ser um pastor. E o pai ficou triste, a mãe também ficou meio assim, sem entender. E o pai começou a conversar com a mãe e começou a colocar para fora aquilo que estava no coração dele. Ele disse assim: poxa, eu dediquei anos e anos da minha vida para o meu filho. Eu dediquei anos e anos, eu dediquei muita coisa, eu investi muito dinheiro nele. E agora, ele está querendo se tornar um pastor, mas o meu sonho sempre foi que ele fosse um marinheiro, que ele fosse para a escola de fuzileiros e tal. E ele ficou angustiado. E aquele jovem escutou aquilo, ele disse: eu preciso buscar conselho com o meu pastor. E ele foi lá buscar conselho com o pastor, e ele disse: pastor, está acontecendo essa situação na minha casa, o que eu devo fazer? E aquele pastor olhou para aquele jovem e disse assim: olha, eu não vou dizer o que você tem que fazer, eu vou dizer o que a palavra fala sobre honra. Eu vou dizer para você o que a palavra fala sobre honra. Eu vou falar o que a palavra ensina sobre honra. E aquele pastor então ensinou aquele jovem sobre os princípios de honra. Então aquele jovem chegou em casa e disse: pai, eu vou fazer aquilo que o Senhor deseja. Eu vou para a escola de marinheiros, eu vou me tornar um fuzileiro, eu vou fazer todo o curso de preparação, vou me formar. E aquele jovem passou anos e anos se capacitando, estudando e se formou. No dia da formação dele, os pais estavam extremamente alegres, amados. Estava lá, contente, tinha convidado toda a família, estava lá, estavam os amigos. E quando os pais chegaram para abraçar aquele filho, o pai falou: filho, eu estou tão orgulhoso de você, que se você quiser fazer agora a escola de marinheiro, a escola de teologia, eu te apoio. E como era algo que queimava no coração dele, ele foi. E ele começou então a ingressar na escola de teologia, começou a se envolver nas coisas ministeriais, e aquilo foi crescendo dentro dele. Ele foi consagrado a pastor, terminou a escola de teologia, foi consagrado a pastor. No primeiro ano do seu pastoreio, era um dia de culto de Páscoa, que ele estava pregando, falando uma palavra. Quando ele terminou de pregar, ele fez um apelo. O primeiro casal que veio até a frente para aceitar Jesus eram os pais dele. Os pais dele estavam lá na frente aceitando Jesus, por causa do bom testemunho que aquele filho deu para ele. Sabe o que isso me ensina, amados? Às vezes nós estamos tentando lutar, fazer as coisas do nosso jeito, tentando ser rebeldes. Mas na verdade, nós precisamos estar disponíveis para o Senhor e deixar com que Ele faça nas nossas vidas. Não adianta você tentar lutar com a força do seu braço. Aquilo que você tentou fazer com a sua força te levou até aonde? Aquilo que você tentou fazer do seu jeito levou você até aonde? Aquilo que você estava lá fazendo e tudo levou você até aonde? Muitas vezes a lugar nenhum. Porque tudo que a gente faz na força do braço, nós vamos nos cansar. Não tem nenhum homem de aço aqui. Não tem nenhum homem de aço. Todos nós somos humanos. Agora, quando nós estamos fazendo as coisas pela vontade do Senhor, as coisas vão ter graça. Vai haver um fluir, vai haver um liberar. E é isso que eu declaro sobre a sua vida no dia de hoje. Que você possa viver em graça. Que você possa viver o chamado, o propósito que Deus tem para a sua vida. Próximo ponto que eu quero falar com você é voltando para o propósito que Deus te chamou. Olhe mais uma vez para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: hoje é dia de você voltar para o propósito que Deus te chamou. Repete isso para outra pessoa então. Diga assim: hoje é dia de você voltar para o propósito
que Deus chamou você. Hoje é dia, amados. Hoje é dia de você se posicionar, de você estar alinhado. Sabendo que vem amor, sabendo que é o Senhor liberando sobre você o espírito de amor, de paz, de tranquilidade sobre a sua vida. Irmãos, a palavra do Senhor fala para que eu e você tomássemos o fardo dele, que é leve. Não queira levar o seu, não. Pegue o dele, é melhor, é leve. E eu quero ler com você um texto que está lá no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 3. Vai falar assim, ó: entrou em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faça-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fale assim: sobre a tua palavra. Sobre a palavra do Senhor, aquilo que Jesus tinha liberado, ele disse: eu vou jogar as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe-se as redes. Agora lá no verso 8 fala assim, ó: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Agora, olhem que coisa bonita ver. Jesus estava pregando na praia, depois entrou num barco que era de Pedro. Jesus começa a pregar para as multidões. Quando Jesus termina de pregar, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, lança as redes ao mar. E Pedro diz: Senhor, nós passamos toda a noite pescando e nós não pegamos nada. Fale assim, ó: na força do meu braço, eu não consigo nada. E aí Jesus olhou para ele e disse assim: lança as redes ao mar. Ele disse: Senhor, nós passamos a noite inteira pescando e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, mas sobre aquilo que você liberou, Jesus, eu vou fazer. E a palavra fala que então as redes se encheram de peixes. As redes começaram a se encher de peixes, eles puxaram que não dava conta. E aí sabe o que acontece? Agora Jesus fala com Pedro, não mais falando da profissão dele como pescador, mas Jesus levanta essa profissão, mas muda a ótica de Pedro. Olha o que acontece lá no texto de Lucas, continuação, fala assim no versículo 10, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. Você será um pescador de homens. Jesus não está rebaixando a profissão de Pedro. Jesus está levantando e mudando a ótica. Jesus está dizendo assim, ó: não mais pescador de peixes, Pedro. Agora sim um pescador de homens. É o que você vai se tornar. É o que eu estou tornando você. E sabe o que aconteceu? Eles arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Olha só o que acontece aqui na vida de Pedro, amados. Ele estava sendo um pescador mal sucedido, que não tinha pescado nada. Jesus chega para ele e diz assim: Pedro, não mais pescador de peixe, agora você vai ser um pescador de homens. Um pescador de homens. E a Bíblia fala que um dia Jesus estava pregando, e os discípulos, alguns discípulos ficaram tristes com a palavra que era pesada de Jesus. Jesus olhou para os discípulos e disse: se vocês estão achando ruim, se vocês também não suportam, vão embora. Vocês não precisam ficar aqui. Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, para onde? Para onde eu vou? É o Senhor que tem as palavras de vida eterna. É o Senhor que tem as palavras de vida eterna para você, meu amado. É o Senhor que tem as palavras de vida eterna para a sua casa. É o Senhor que tem as palavras de vida eterna para o seu trabalho. É o Senhor que tem as palavras de vida eterna lá na sua escola, na faculdade, lá na sua rua, lá no seu condomínio, lá na padaria onde você toma café. É o Senhor que tem as palavras de vida eterna.
Senhor, para onde eu posso ir? É o Senhor que tem as palavras de vida eterna. É o Senhor que me mudou. É o Senhor que mudou a minha profissão. E agora eu sou um pescador de homens, não mais de peixe. Mas sabe o que aconteceu, amados? A palavra fala que Pedro era ousado. Pedro era enfesado. Mas um dia, quando Jesus já estava para ser traído, o próprio Jesus falou com Pedro e disse: Pedro, você quando se converter, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus. Satanás tentou te peneirar, mas eu fui misericordioso, eu intercedi em seu favor. E aí Pedro, cheio de orgulho agora, né, disse: eu ando com Jesus. Pedro disse: que é isso, Jesus? Eu vou contigo até para a morte, se for preciso. Eu estou disposto a ir para a morte, se for o caso. Sabe o que acontece? Quando Jesus foi capturado e foi levado para ser julgado, Pedro foi seguindo atrás. E lá naquele local de julgamento, Pedro negou a Jesus 3 vezes. E quando Pedro negou a Jesus, ele ficou triste, ele ficou: poxa vida, eu falei que ele tinha as palavras de vida eterna e agora eu neguei a ele. Eu deixei. Que coisa feia eu fiz. Quando Jesus ressuscitou, Jesus falou lá no livro de João, Jesus disse: manda chamar os discípulos e a Pedro. Eu quero me encontrar com Pedro. Pedro já tinha se encontrado com Jesus. Mas sabe o que aconteceu? Pedro desviou o foco. Pedro desviou do propósito. Pedro começou a se entristecer, porque ele tinha negado a Jesus. Sabe que às vezes, amados, nós acabamos negando Jesus por alguma coisa. Nós acabamos deixando Jesus de lado por algum motivo. Ou pecamos e nós nos entristecemos. E aí você quer voltar para a velha vida de antes. Olha o que acontece nessa história, lá no livro de João, agora a partir do capítulo 21, verso 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite, fale assim, nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não conheceram quem ele era. O que foi que Pedro foi fazer agora? Pescar novamente. E mais uma vez, Pedro não pescou nada. Pedro não pescou nada, sequer uma piaba. Minha opinião, Pedro era um pescador mal sucedido. Mas Jesus foi lá na praia, olhou para eles e disse assim: ei, tem peixe aí? E eles falaram: não, Senhor, nós passamos a noite toda pescando e não pegamos nada. Jesus olhou para eles e disse assim: joga do outro lado. E eles ficaram incertos, né? Eles ficaram, não sabia que era Jesus, desconfiaram, mas cada um ficou para si, não falaram nada. E Jesus mandou então ele jogar a rede do outro lado. O que acontece? Naquele momento que eles jogaram as redes, veio 153 grandes peixes, ao ponto do barco querer quase ir a pico. E a Bíblia fala que Pedro então se lançou na água e foi se encontrar com Jesus. Jesus era esperto, já estava com a fogueira acesa. Já estava perguntando: cadê os peixes? E eles pegaram quantos peixes? 153 grandes peixes. 153. Você sabia que o número 153, como está na Bíblia, ele não foi escrito como numeral, como nós conhecemos, mas ele foi escrito no hebraico. E assim como é no hebraico, nós estudamos aqui números romanos também, né? Então, a gente sabe que 1 é I, 10 é X. Naquela época também era da mesma forma. E você sabe qual era o significado do número 153? Era Elohim, o Senhor era Deus. Era o Senhor se mostrando, dizendo assim: ó, eu sou Deus, Pedro. Eu continuo sendo Deus na sua vida. E aí Jesus chega para Pedro e diz assim: ei Pedro, você me ama?
Você me ama com um amor ágape. Pedro olha para Jesus e diz assim: Jesus, eu só te amo filéu. Eu só te amo com esse amor pequeno, amor de amigo. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama com amor ágape? Não, Senhor, eu só te amo com amor filéu. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você só me ama filéu. Ele disse: é, Senhor. Você sabe que eu só te amo filéu. Jesus fala mais uma vez: então apacenta as minhas ovelhas. Na minha tradução, linguagem atualizada, pastor Naná, eu fico imaginando Jesus falando com ele, diz assim: ó, Pedro, para de tentar ser pescador de peixes, porque você vai ser mal sucedido. Porque eu te fiz para ser um pescador de homens. Eu dei uma palavra para você há 3 anos e meio atrás, Pedro. Então se posiciona. Sai desse lugar que você achava. O seu lugar, o seu propósito não é dentro de um barquinho pegando peixe. O seu lugar é fazendo e cumprindo a vontade que eu tenho para você. E sabe o que acontece? Jesus estava falando assim, ó, não importa se você me ama pequeno ou grande, apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos meus, cuida daquilo que eu confiei a você. Cuida daquilo que eu coloquei na sua mão. E sabe o que acontece, amados? Logo no livro de Atos, depois que acontece a subida de Jesus, eles estavam reunidos, clamando, buscando ao Senhor, e veio o Espírito Santo e tomou eles. Naquele momento, as pessoas, os estrangeiros que estavam lá, começaram a zombar deles, porque ali trouxe escândalo. Mas Pedro levanta a voz. E olha o que Pedro fala lá em Atos capítulo 2, verso 14. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertindo, nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Olha o pescador agora, sendo ousado. Olha o pescador, olha o cara que era iletrado. Irmãos, a Bíblia fala que a carta de Pedro, na verdade, não é a Bíblia, mas a carta de Pedro foi a mais difícil de ser traduzida. Por tantos erros que tinha de português, na verdade, erro em hebraico, por tantos erros que tinha. Pedro era um cara que ele não sabia escrever direito, e provavelmente ele falava de uma maneira bem truculenta. Mas olha esse homem se levantando e liberando a palavra do Senhor com ousadia. E olha o que acontece agora lá no livro de Atos, ainda no capítulo 2, verso 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha o pescador. Olha o Pedrinho. O homem que tinha voltado para o seu passado. E Jesus foi lá resgatar ele, dizendo: Pedro, quando você me... não importa como você me ama, cuida dos meus, cuida dos meus, cuida dos meus. Meu amado, se posicione naquilo que o Senhor chamou você. Se posicione naquilo que o Senhor chamou você. Eu gosto muito o texto que Jesus fala lá no Sermão do Monte, de Mateus, escrevendo o Sermão do Monte. E ele diz: vós sois a luz do mundo. Bata no seu peito e diga: eu sou a luz do mundo. E não se pode esconder, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você não consegue esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas sim no velador e iluminar todos os que se encontram na casa, trazer claridade. Meu irmão, você é luz. Você foi feito para brilhar, você foi feito para trazer clareza, para trazer luz aonde você está. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorificar
ao vosso Pai que estás nos céus. Glorificar o Pai que está no céu. Você brilha para glorificar ao Pai, para glorificar. Esse ano que está começando, é um ano que você não tem que ter culpa. Não é aquilo, vou ter culpa porque eu não fiz isso do ano passado. Não. É o ano para você dizer, Senhor, eu estou na tua dependência agora. Estou aqui para fazer. O Senhor não te acusa não, amado. O Senhor não é Satanás para ficar te acusando não. O Senhor é o seu dono. O Senhor é o seu Deus. E Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. Ele quer ver você cumprindo. Ele quer ver você rompendo. Ele quer ver você no lugar onde Ele tem para você. Pare de tentar ficar lutando. Pare de tentar ficar fazendo as coisas do seu jeito. Deixa o Senhor fazer por você. Deixe de ficar indo atrás dos barquinhos para pegar peixe. Ele já mudou a sua profissão. Deixa isso entrar na sua vida. Deixa isso entrar dentro de você. Que hoje possa ser um dia onde o seu coração possa estar incendiado. Incendiado. Se você puder, fica de pé onde você está. Fica de pé onde você está. Deixa o seu coração incendiado. Deixa o seu coração queimar pelo aquilo que o Senhor quer liberar sobre a sua vida. Eu creio que o Senhor vai começar a desentulhar sonhos, propósitos que Ele já te deu. E você vai lembrar disso e dizer, Senhor, isso aqui está nas minhas mãos. Senhor, o Senhor confiou a mim. E o Senhor está só afirmando, é você mesmo, meu filho. Você mesmo, minha filha. Se você puder, feche os seus olhos aonde você está. Feche os seus olhos onde você está. E começa a liberar uma oração. Nesse dia, dizendo, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero viver o teu propósito. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero cumprir tudo que o Senhor tem para mim. Eu oro, Senhor, para que esse ano venha ser um ano de rompimento na vida dos meus irmãos. Venha ser um ano onde eles possam olhar e ver o Senhor indo com eles em todos os momentos. Que não venha ser um ano onde nós venhamos olhar para as coisas que externam, mas que a gente possa olhar para aquilo que a gente não está vendo. Começa a falar com o Senhor, Senhor, qual é o desejo do teu coração para a minha vida? Qual é os teus sonhos? Qual é o teu propósito para mim? Qual é o chamado que o Senhor tem para mim? Deixa Ele falar com você. Coloca amor nos nossos corações, Pai. Coloca amor nos nossos corações. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias traço bordado em ti. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse, vai. Afundei
puder, levanta suas mãos e declara isso agora. Pra onde eu irei? Para onde, Senhor? Se eu não tenho pra onde voltar, Para onde nós podemos ir, Senhor? só tenho você, O Senhor é que tem as palavras de vida eterna. O Senhor é que tem as palavras de transformação, de mudança. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Para onde? Se eu não tenho pra onde voltar, Só tenho você, Deus. palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Deixa Ele renovar sobre você os propósitos dele. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, e eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Quando o pastor Naná estava pregando essa palavra no culto anterior, eu estava sentado aqui ouvindo essa mensagem e eu tive uma visão, um pensamento que a princípio me pareceu um pouco desconectado da palavra, mas que depois fez todo sentido. A visão era Jacó lutando com Deus. Você se lembra de Jacó lutando com Deus? Lá em Peniel. Interessante, Jacó lutando com Deus. E eu estava tendo aquilo que até agora eu não sei bem se era um pensamento, um tipo de visão espiritual. Mas o que eu vi era Jacó lutando com Deus. É engraçado que eu tenho 3 filhos. E desde que meu filho mais velho era pequeno, eu sempre brinquei de lutinha com os meus filhos, né? Hoje com o mais velho não dá porque ele já é do meu tamanho. Mas quando o pai brinca de lutinha com o filho é pequeno. Então o filho não tem força para ganhar a luta do pai, né? E o pai então fica ali brincando de lutinha e meio que deixando o filho ganhar. Você está entendendo? Você quer deixar o filho ganhar. E quando eu estava tendo essa visão ou esse pensamento, era isso que eu via. Jacó lutando com Deus e meio que Deus deixando Jacó lutar. Você está entendendo? E é interessante que depois que Jacó lutou com Deus a noite inteira, Deus foi e elogiou Jacó.
Deus falou com ele: muito bem, Jacó. Você lutou tão bem, seu nome nem vai ser mais Jacó, seu nome vai ser Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Isso parece eu com meu menino. Meu filho, você lutou bem demais. Você agora vai ser eleito campeão do papai. Mas sabe que quando a luta de Deus com Jacó acabou, Deus falou com Jacó assim: acabou? Então é o seguinte, agora é minha vez. Aí Deus foi lá e tocou na junta da coxa de Jacó. E Jacó foi marcado por toda a sua vida. Seu nome foi mudado para Israel. Quando eu estava ali, o pastor Naemson estava pregando essa mensagem. Logo após essa visão, me veio essa pergunta para fazer para alguém aqui. Você não está cansado de lutar, não? Lutar contra Deus? Você não acha que está na hora de parar de resistir à vontade de Deus na sua vida? Você já não está cansado de lutar tanto e não chegar em lugar nenhum? E a palavra de Deus para você: para de lutar, se entrega. Para de lutar contra o seu chamado. Para de lutar contra a vontade de Deus na sua vida. Para de resistir. Para de achar desculpas. Para de lutar. Se entrega. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Tenha medo não. Tem uma pergunta que eu faço há muitos anos. Aquilo que com seu braço você tentou fazer por tanto tempo, te levou até aonde? Tudo que você fez com todo o seu esforço, com toda a sua força, te levou até aonde? Deus tem um destino muito superior para você. Muito superior. Muito superior. Alguns cristãos, eles ficam apenas pensando na bênção da pesca maravilhosa. Poxa, que bênção, Deus abençoou o meu negócio. Eu não tinha nada, agora eu tenho 153 grandes peixes. Não é esse o foco. Deus só quer te mostrar que existem coisas superiores. Para de lutar, querido. Não resista não. Deixa Deus conduzir sua vida. Amém? Vou cantar essa música para você aqui, ó. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Põe a mão sobre o seu coração. O Espírito de Deus está aqui. Não luta não, querido. Operando em nossos corações. Só deixa Ele te tocar. Trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados,
Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus, vamos cantar. O Espírito de Deus está aqui. Deixa Ele operar na sua vida. Operando em nossos corações. Deixa o Espírito de Deus agir. Deixa o Espírito de Deus trabalhar. Sua vida e poder. Ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Mais uma vez vamos cantar. O Espírito de Deus está aqui. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará sobressair a sua justiça como o sol do meio-dia. Não fique como Jacó, apenas lutando. Receba a nova identidade que Deus tem para você. Como Ele disse, não te chamarás mais Jacó e sim Israel. Deus tem uma nova história para você. Não resista, se entregue, só diga sim, Senhor. Eu quero a tua mais perfeita vontade para a minha vida. E você vai ver, não na minha força, não na sua força, mas na força do Senhor. Você vai ver quão grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Amém, querido? Dá um abraço apertado em alguém perto de você aí. Você que está nos assistindo online, receba o nosso abraço. Que o Espírito Santo te abrace também onde você está. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.